Olá, graça e paz, boa noite, tudo bom? Tudo certo aí com você? Então, estamos nos encontrando aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor e vamos orar. Pai querido, eu rogo nesta hora ao Senhor que tem dado dons aos homens. Senhor, eu quero rogar a Ti que o Senhor fale através da minha vida nesta hora, porque nós vamos falar, Senhor, é do Senhor, da Tua vida, das Tuas coisas, da Tua obra. E isso aí quem sabe fazer, Pai? Quem falaria melhor das tuas coisas, a não ser o Senhor mesmo? O Senhor é o Espírito Santo. Fala como lhe peço nessa hora, em nome de Jesus, amém. Prezados, hoje eu gostaria de meditar aqui no Salmo, melhor dizendo, em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que é a oração do Pai Nosso, e que diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê o que é secreto, te recompensará. E quando orares, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Prezado, essa palavra de hoje, ela vem carregada de uma certa urgência. É uma necessidade premente de falar sobre ela, que é a questão da nossa intimidade com Deus. É o que aborda que caracteriza, e nós a caracterizamos de certa forma, muitos têm feito assim, de tratar a sua vida espiritual, tratar a sua vida com Deus, como se fosse um produto, um elemento a ser divulgado. Não que isso seja uma novidade, sempre foi assim. É o que nós chamamos de vaidade. Pessoas querem ser chamadas de santas. As pessoas, nós, queremos ser vistos como gente de Deus, gente cheia de Deus. Ok, até aí querer, graças a Deus temos que querer mesmo, mas a questão é a motivação disso. Nós queremos ser conhecidos assim, é para parecer aos outros que nós somos algo que nós nem sempre de fato somos. Santos demais, gente assim, sabe como? E quer mostrar uma coisa para os outros, que tem poder demais. E não é que seja assim, uma novidade, não, desde lá do início do Evangelho, no início da igreja, a gente vê Ananias e Safira, chega lá no templo e fala assim: vendi a propriedade, está aqui o dinheiro, tal, está aqui todo o dinheiro, isso aqui é para sustento aí da obra, e papapá. Só que Ananias e Safira tinha ficado com uma parte do dinheiro, e a forma como fizeram era como se estivesse, entregando tudo ali no altar. Então o apóstolo Pedro identifica aquilo que ele era mentira. Então trata logo de dar um encaminhamento ali, porque a igreja começando, não cabia esse tipo de atitude. Aliás, como não cabe hoje também, Só que essas coisas, elas ficam mais escamoteadas, mais difíceis de identificar. Porque as pessoas muitas vezes estão fazendo algo assim, nós, vamos tratar isso como nós aqui, Nós muitas vezes estamos fazendo algo assim, colocando tanto empenho da nossa parte em fazer coisas de Deus, que a gente extrapola, sai fora das quatro linhas, e a gente acaba por esconder que a nossa motivação muitas vezes é mostrar para os outros
Às vezes somos responsáveis por um determinado ministério, então a gente pega, agarra aquele negócio com a unha ali, né? E devemos ter responsabilidade mesmo com aquilo que Deus nos dá, e ter gana e ter vontade. Mas, querido, a questão aqui é a motivação, porque nós fazemos assim, porque entendemos que temos que dar satisfação para um, satisfação para outro. Queremos que as pessoas nos vejam assim, gente tão empenhada, mas na verdade fazemos muitas vezes aquilo para a nossa própria glória. Quantas pessoas estão recebendo, querendo receber de outros aí, o reconhecimento, querendo receber de outros aí, questões até, né? Quem sabe aí, outras questões, né? Pois é. Então, esse texto, ele está falando disso, porque o Senhor Jesus está falando, mas tu, quando orares, você não toque trombeta diante de você, não se coloque numa situação para ser visto pelos homens, como que fazendo para homens. Você, quando orar, você entra no seu quarto e fecha a sua porta e ora ao Senhor. O que é que ele quer dizer com isso? Que aquilo que é entre você e o Senhor deve ficar entre você e o Senhor. Aquilo que faz parte da nossa vida com o Senhor, ficar secreto ali com Deus. O que é para ser explicitado é a vida de Cristo, as obras de Cristo. O que é para ser mostrado pela internet, pela televisão, o que é para ser mostrado de tudo quanto for jeito aí, o que é para se tocar trombeta, é para falar aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor realiza. O que deve estar no foco aqui é a vida do Senhor Jesus, e não a nossa própria vida. Essas questões aí dos nossos interesses, que vão permeando aí a nossa vida espiritual, é muito interessante. Nós, povo de Deus, somos tão vaidosos, tão vaidosos. Se começamos aí, né, a crescer em alguma coisa, fazer alguma coisa, imediatamente queremos ser vistos pelos homens, reconhecidos pelos homens. E essa questão, assim, na minha vida própria, né, me trouxe questões que me fizeram pensar. O porquê que muitas vezes o Senhor não faz tantas coisas através da nossa vida? Irmãos, ele não pode fazer, porque ele não faz, porque não pode fazer, né? Senão acaba por perder o servo, não é isso? Imagina, eu fico muito penalizado quando vou no hospital assim, visitar alguém, e eu vou ali orar por uma pessoa. Eu gostaria tanto que aquela pessoa fosse curada, mas gostaria tanto que aqueles milagres que o Senhor Jesus fazia, que os apóstolos fizeram, que isso fosse repetido na minha vida. Eu gostaria muito. E você não sabe a frustração que eu fico quando muitas vezes eu acabo a minha oração ali, deixo a pessoa ali, né, consolada com certeza, porque a palavra de Deus é consoladora, mas muitas vezes convivendo ali com aquela enfermidade ainda. Não é assim? No nosso próprio corpo, eu tenho assim, a minha glicose é alta. Eu gostaria tanto, né, de orar. Eu oro a Deus, Senhor, me cura dessa diabetes aqui, dessa pré-diabetes, né? Senhor, me cura disso aqui, Senhor, me dá graça aí, Senhor. Coloca a minha glicose a 80, 85, coloca ela aí. E chega à noite, né, tem que tomar um glifage, né? Entende? Coisas da nossa vida. E a gente questiona por que essas coisas não se operam na nossa vida. E eu, até o momento, tenho chegado à conclusão que o Senhor não faz mais coisa através da minha vida. É por minha própria causa mesmo, mãe. Ele não perdeu o servo, né? Porque já pensou, se eu chego ali no hospital, oro, e a pessoa é curada, levanta ali na hora. Imagina alguém lá em estado vegetativo, alguém sedado, está lá, né, que não pode tirar da sedação para não sentir dor e tudo mais, e já quase partindo desse planeta. Chego lá, vamos orar em nome de Jesus, pá, e tal, e a pessoa abre o olho, levanta a cama, irmão, maravilha, né, não? Mas, e o depois? O que você acha que eu vou fazer com isso? Estou fazendo assim, falando, né, sendo bem honesto.
Mas não é isso que se repete na vida de tanta gente? É isso, querido. Às vezes o Senhor não realiza, não faz. É por nossa própria causa. Tornamos extremamente vaidosos, achamos que o poder é nosso, é a gente que faz. Na verdade, qualquer pessoa minimamente atenta, ela não vai falar isso. Não, estou fazendo isso aqui é para a minha glória. Não é nada, isso não fala não. A gente não fala isso não. A gente se comporta dessa forma. É mesmo? Então, o que o Senhor Jesus está ensinando ali através de Mateus é: olha, a sua vida com o Senhor interessa apenas a você e ao Senhor. Sua vida de intimidade com o Senhor interessa apenas a você e ao Senhor. Toma cuidado, querido, até mesmo com a bênção que a gente recebe, né? Com a divulgação que a gente vai fazer isso. Recebe uma grande bênção do Senhor, amém, glória a Deus, mas a gente sai alardeando isso aí. Imagina, se a gente ficar rico, nossa, mano, meu Deus do céu, tem misericórdia da minha vida, né? O que é que eu vou virar? O que é que eu vou virar? O que é que eu vou fazer? É isso. Porque as questões, elas são assim. A gente quer tocar trombeta, dizer para nós, né? Aguçando a nossa vaidade. Achamos que nós temos alguma coisa de boa para apresentar para as pessoas. Irmãos, não há nada de bom que o homem receba se do céu não lhe for dado. E como que nós carecemos dessa maturidade? Como que nós necessitamos de uma vez o Senhor, através de nós, realizando a sua obra, que fosse perfeitamente entendido por nós, que o resultado daquilo não é um estímulo, não é um alimento, não é um fortificante, não é um anabolizante para a nossa vaidade. Acho que essas coisas são para a glória de Deus. Que lindo, né, irmãos? Oxalá, que o Senhor, em nome de Jesus, conceda a cada um de nós essa maturidade. O Senhor fica livre através de nós para realizar a obra dele, sem que isso nos afete, como se entendendo que aquilo fosse nosso, fosse a gente realizando e não o Senhor. Isso não é bonito? Com certeza que é. Então o Senhor Jesus está ali instruindo, é isso, olha, mantenha no secreto, fale da obra de Deus, fale do Senhor Jesus, toque a trombeta para mostrar Jesus Cristo, mas jamais toque uma trombeta para anunciar você, jamais tocar uma trombeta para anunciar eu mesmo. O que eu faço, o que eu tenho, o que eu falo, é mesmo. E quantos de nós, queridos, estamos fazendo a obra de Deus? A gente, né, observa como que as pessoas estão tão preocupadas em mostrar o seu trabalho para outros. Aí a gente já começa a pensar, não é mesmo? Se de fato esta obra que a pessoa está empenhada, se é dela ou se é de Deus. Começamos muitas vezes tão bem, tão humildes, o Senhor falando, o Senhor dirigindo, pedindo a graça do Senhor ali mas daqui a pouco, isso tem que acontecer, é como eu estou falando, isso é como eu acho, tá aqui, e é assim, se não for assim, não serve. Assim. Observa aí, se não é. Se começamos como irmãos, depois, no momento seguinte, passamos a ser sacerdotes, e no momento final, a gente quer ser dono das pessoas, quer ser dono da obra. Olha aí, aquilo, a nossa vida espiritual é entre nós e o Senhor. Nós não devemos ter a preocupação de mostrar os nossos atos para com Deus. As pessoas, nós não temos nada nosso a mostrar, ou tudo aquilo que temos foi o Senhor que nos deu. Essa palavra, ela passa por aí. E nesses tempos de internet, né? Como é fácil. Instagram, Facebook,
Graças a Deus, querido. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho essas coisas. Eu tinha Facebook. Eu tinha. Cortei. Porque eu percebi, sabe, que essa exposição, essa necessidade de expor a minha vida, de expor. É claro, quem fica curioso também para saber da vida dos outros, né? Claro. E essas coisas são tão perigosas. É como que isso atiça a nossa vaidade, nos coloca numa condição mesmo perigosa, porque a gente se vê tão importante diante de pessoas e de coisas que nós não temos importância nenhuma. Como que nós vamos valorizando coisas que perdem a graça. E o Senhor Jesus então fala ali que aquele que ora, aquele que está procurando fazer alguma coisa para ser reconhecido, já recebeu a sua recompensa. Já recebeu. Ou seja, quando nós guardamos a nossa vida espiritual, quando procuramos levar a nossa vida espiritual para a glória de Deus, entre nós e o Senhor, sabe o que acontece? Que a nossa recompensa venha depois. E de que ele está, o Senhor Jesus está se referindo? Galardão, ao reconhecimento de Deus. Então vamos preservar a nossa vida espiritual com o Senhor. Aquilo que nós temos recebido de Deus, vamos dar graças ao Senhor e guardar aquilo para nós, não é mesmo? Não vamos divulgar, ter a preocupação, né, de querer ser reconhecido pelos homens por aquilo que nós fazemos, porque se fazemos, foi porque o Senhor nos capacitou a fazer, e se fazemos, é para o Senhor que fazemos. Amém? Então guarda essa palavra, o Senhor te abençoe. Vamos orar. Pai querido, eu agradeço o Senhor nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra tão boa, Senhor. Ah, meu Deus, como que a nossa vaidade, o nosso orgulho estraga coisas, estraga relacionamentos. Estraga relacionamentos, Senhor, o relacionamento contigo. O Senhor deixa de fazer tantas coisas através de nós, porque a nossa vaidade, Senhor, o nosso orgulho impede, o nosso pecado, Senhor, impede. Tem misericórdia. Traga a maturidade, Senhor, à minha vida, para tudo aquilo, Senhor, que o Senhor permitir que eu faça. Vem comigo, Senhor, vamos fazer junto. E a glória, Senhor, é para o Senhor, é para a tua glória. A minha glória, naquele dia, quando chegar na tua presença, o Senhor vai me dar. Graças a Deus, meu Pai, faz assim. É como lhe peço nesta hora. Em nome de Jesus, abençoa aquele que me ouve e que capacita o Senhor a receber o entendimento do Senhor para a tua glória. É como lhe peço em nome de Jesus. Amém. Valeu. Senhor te abençoe. Tá bom? Tchau.